Basília, eu vou trazer uma convidada aqui para a nossa roda de conversa, para a gente poder, de fato, interpretar tudo isso que foi dito por Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que falou também dos R$ 600 do Auxílio Brasil, criticou a PEC do estouro, chamou de PEC da gastança, dizendo que nós encontraríamos de onde tirar os R$ 200 que faltavam. Lembrando, né, que R$ 400 já tinham entrado no orçamento para o ano que vem, faltava saber de onde vão sair os R$ 200. Qualquer um que vencesse a eleição teria de procurar esse dinheiro em algum cofre. Bolsonaro faz a crítica, lá no governo Temer criaram o teto de gastos, jamais a gente teria feito essa PEC da gastança, a gente estava discutindo, buscando os dividendos para conseguir esse tipo de dinheiro, não exatamente o que o PT escolheu. Enfim, muitas críticas, muitas informações divulgadas, então eu chamo agora para a nossa conversa, principalmente para a gente interpretar as questões constitucionais ditas por Jair Bolsonaro, a Samantha Meyer, que é professora de Direito Constitucional. Professora, obrigada, pela gentileza de estar com a gente num dia tão importante aqui na CNN. Bom dia, Elise, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Professora, vou começar te perguntando o básico. Bolsonaro sempre cita a questão das 4 linhas da Constituição, dizendo: nós seguimos, nós lidamos dentro das 4 linhas da Constituição, nada daquilo do que eu disse pode ser considerado um grande equívoco, eu apenas queria o melhor para o Brasil. Quando o Bolsonaro se coloca nessa condição de pessoa física, sou apenas um ser humano querendo o melhor para o Brasil, em quais aspectos ele consegue livrar um pouquinho do currículo dele algumas adversidades, coisas bem sensíveis que ele já disse? Bom, Elisa, quando ele fala que atuou dentro das 4 linhas da Constituição, eu acho que ele faz uma referência principalmente à atuação do Supremo Tribunal Federal em algo que ele reforçou na live dele, que é a liberdade de expressão. A gente sabe que muitas vezes o presidente da República falou coisas que não agradavam a população, mas ainda protegido, embora possamos concordar ou não com a fala dele, ainda protegido pela liberdade de expressão. E o que a gente sentiu nessa eleição foi, na verdade, uma grande restrição ao exercício da liberdade de expressão, a própria questão da fake news, que não é algo fácil, primeiro, de você definir o que é fake news, e ainda no nosso país, a fake news não é crime. Eu acho que ele também faz uma referência a essa conclusão da Polícia Federal durante a atuação dele na pandemia, a relação que ele fez, citando um artigo da Lancet, da Exame, da AIDS e do Covid. Então, eu acho que ele tenta se blindar nesse sentido, dizendo que, como qualquer cidadão, ele tem o direito à liberdade de expressão previsto na Constituição e que sofreu uma série de restrições, principalmente durante o processo eleitoral. E eu acho que o que ele deixa aí para o próximo governo é esse medo de que se essa restrição à liberdade de expressão vai continuar, porque isso é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Então, eu acho que toda a live dele, em falar que atua nas 4 linhas da Constituição, primeiro é para excluir a possibilidade de golpe e dizer que ele teve os seus direitos fundamentais no que diz respeito à liberdade de expressão, muitas vezes restringido e criminalizado, porque muitas vezes a opinião dele foi criminalizada. Claro que quem emite uma opinião tem que ser responsável, mas não crime. Vou pegar por esse gancho, então, da responsabilização. Um presidente da República é um líder e a gente sabe a capacidade que um líder tem de influenciar outras pessoas. A gente vê isso naturalmente dia e noite e Bolsonaro arrastou uma massa. 58 milhões de brasileiros votaram nele. Ou seja, naturalmente pessoas que vão seguir as ideias ou que vão corroborar e tudo mais. Até que ponto, já que és uma professora em direito constitucional, até que ponto um presidente ele pode falar o que quer, ele pode falar o que pensa? Por exemplo, durante a pandemia, num momento tão sensível, com tanta gente morrendo, era muito comum que Bolsonaro pusesse ali em dúvida assuntos que não tinham a comprovação científica. Nesse aspecto, por exemplo, até que ponto um presidente, sendo um líder e com toda a responsabilidade que tem, ele pode separar isso? Eu acho que você colocou muito bem. Quando um líder fala, isso tem um peso e uma influência sobre a população muito grande. Eu acho que o Bolsonaro acabou pagando o preço disso como resultado das eleições.
porque durante a Covid, as falas dele realmente causaram muitas vezes estranheza e dor nas pessoas que perderam seus familiares pela Covid. Agora, a questão especificamente da cloroquina que ele colocou no início, na verdade, ele não cometeu um crime ao falar isso, porque a gente não tinha, à época, estudos científicos que diziam que a cloroquina não funcionava. E se a gente olhar do ponto de vista médico, era autorizado pelo Conselho Federal de Medicina que o médico, de comum acordo com seu paciente, num momento de emergência, pudesse ministrar uma ou outra medicação, porque naquele momento da pandemia, efetivamente não existiam dados científicos nem comprovados se funcionava ou não. É claro que o que a gente espera de um chefe de Estado no momento de pandemia é segurança. Eu acho que uma das grandes falhas do governo Bolsonaro foi justamente a comunicação. Talvez se ele tivesse colocado, olha, vou comprar vacina para todos, mas no meu país a liberdade de quem quer tomar ou não vacina, mas a vacina é importante por tais razões, eu acho que a gente teria um outro resultado em relação à pandemia. A falha de comunicação é muito grande e quando a gente falha na comunicação, a gente paga um preço por isso, a responsabilidade da fala que se refletiu nas urnas. Totalmente a responsabilidade. Inclusive, no começo da pandemia, médicos da linha de frente utilizavam essa medicação para testar, porque todo mundo procurava uma alternativa. E depois, aos poucos que foram vendo que não era eficaz, não só que não era eficaz, né, a comunidade científica provou que é ineficaz e que poderia causar maus se utilizada de maneira equivocada, aí a comunidade científica passou a disseminar bastante essa informação e que acabou criando uma sensibilidade maior, né, professora, por ter passado pelas palavras do presidente da República. E aí eu quero fazer um gancho aqui com o inquérito, com as informações levantadas pela Polícia Federal. Se eu não me engano, a senhora inclusive falou com a gente dias atrás a respeito desse assunto. Quero ouvi-la, por favor. Essas falas de Bolsonaro, como ele começou também com uma postura ali de uma defensiva, que naturalmente dizendo, tudo aquilo que estão me acusando, eu quero, e ele tem o direito de assim fazê-lo, de se explicar. Até que ponto essa fala dele pode, em algum aspecto, diminuir um pouco o fervor quando a gente fala, por exemplo, dos dados levantados e divulgados pela Polícia Federal no que diz respeito a acusações sobre a fala de Bolsonaro quando ele citou junção de AIDS com vacina da Covid? Esse inquérito não é ainda, né, essa conclusão da Polícia Federal, porque ele ainda não foi indiciado, né, porque na verdade, como ele ainda está no cargo de presidente, isso tem que passar pela autorização de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele saindo da presidência, isso vai para a instância comum, para a primeira instância. Ali, o que eles colocam? Eles entendem que a fala do Bolsonaro associando o uso de determinadas vacinas com a AIDS levaria ao crime de alarme da população, de um crime contra a paz social. E, na verdade, eu não consigo interpretar desta maneira, até porque a gente não tem o tipo penal fake news. E no nosso sistema jurídico, eu preciso ter um tipo penal para que eu possa ser criminalizado, né? Não há crime sem lei anterior que o defina. Na verdade, talvez ele tenha usado o presidente para justificar a sua posição de não tomar vacina, um artigo preliminar da Lancet que foi reproduzido pela revista Exame e que fazia uma associação de que ao tomar essa vacina você tem uma queda de imunidade, isso facilitaria o contágio da AIDS. Não foi bem assim que ele se comunicou, mas eu não consigo interpretar isso como uma fake news, mas a Polícia Federal fez. Tanto que ontem no debate aqui na CNI foi discutido que a pena é muito pequena, ele nem sequer vai ser condenado, é muito mais um inquérito simbólico de efeito político do que efetivamente algo juridicamente condenável que nem corre o risco de torná-lo inelegível. Mas não dá ainda assim para criminalizar a opinião, ainda que seja uma opinião infeliz. Professora, nós estamos aqui com os nossos colegas, analistas, repórteres e todo mundo muito atento às falas de Jair Bolsonaro. Acabei de receber o recado de que Théo Cury também vem com a gente aqui na conversa para poder fazer-te uma pergunta, compartilhar então aqui mais informações para a gente expandir a nossa conversa em relação à fala de quase uma hora ou mais de uma hora. Até o pessoal me corrige aqui, por favor. Não tenho certeza se passamos de 52 minutos dessa fala de Bolsonaro, que terminou com o Bolsonaro chorando ao final da live. Théo Cury está com a gente? Teremos Théo aqui Pronto. Théo Cury, por favor.
Não, eu ia só fazer uma menção, Elisa, bom dia para ela também, que acompanha a gente, está conversando aqui com a gente ao longo da programação. Eu achei curioso também o momento em que o presidente faz uma menção, isso falando diretamente com os eleitores dele, né? Não pensem que eu não falei com os ministros do Supremo. Levando também em consideração esses últimos anos de atritos das duas partes, mas muito puxado pelo presidente Jair Bolsonaro, de ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas ela fez uma menção com relação às 4 linhas, fazendo aquela crítica que ele sempre faz às decisões jurídicas com relação a ele e a aliados dele. Foi assim também que ele falou sobre as decisões judiciais ainda durante a campanha, mas ele faz um aceno de que ele conversou, de que ele conseguiu se reunir e de fato se reuniu ao longo da gestão com Dias Toffoli, com Gilmar Mendes em jantares, houve esses encontros, mas ele faz esse aceno aos eleitores dele e também no final ele diz algo como não vão para o ataque, não vão para a agressão, chamem para conversar. Eu notei isso também, queria trazer isso para a discussão, de que ele diz que não foi somente agressão, mas que também chamou para conversar, apesar de o que ter sido noticiado, do que a gente ter visto ao longo desses últimos anos, foi uma sequência de ataques a ministros do STF, né? Professora, por favor, passo a palavra para a senhora. Não, eu achei interessante na live do Bolsonaro ele demonstrar esse lado também de que tentou uma conversa com os ministros do STF. Claro que ele fez ataques pessoais aos ministros e isso não é admissível um presidente da República fazer, né? Eu concordo e muito com as críticas que ele faz à atuação do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que nesse governo Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal entrou em muitas decisões de cunho político. Claro que nós sabemos que o STF atua política e juridicamente, mas em alguns casos muito politicamente, ele avançou muito, é o que a gente chama de ativismo judicial. Isso também vai ser prejudicial para o próximo governo, porque quem aumenta no poder, normalmente não recua. Então, acho que tem uma série de observações que o presidente poderia ter colocado, sem entrar num ataque pessoal aos ministros, mas que juridicamente são refutáveis, né? Eu acho que aquela decisão do TSE de estabelecer censura é algo que é inadmissível num Estado democrático de direito. Tá? E isso foi estabelecido e a gente precisa saber se isso vai continuar em próximos julgamentos ou não. Ou seja, há um crescimento grande do STF e o que a gente observa? A gente tem 3 poderes harmônicos e independentes entre si. A pergunta é, quem controla os excessos do STF? O Congresso, que teria o poder de fazê-lo, não fez. O presidente entrou num atrito pessoal e o Supremo continuou crescendo. Isso é ruim para um regime democrático, até porque o que a gente observou é que os partidos que perdiam uma discussão no Congresso Nacional, que é o local correto para os debates, porque eles foram legitimamente eleitos pelo povo, iam para tomar essa decisão, tiravam esse centro de decisão e iam para o Supremo Tribunal Federal, onde 11 ministros que não são eleitos pelo povo, portanto tem um déficit de legitimidade, acabavam implantando uma série de políticas públicas e decisões entrando na área tanto do legislativo quanto do executivo. E isso é muito ruim para o regime democrático. E Jair Bolsonaro, que começou esse movimento na indicação de ministros, né, dizia que ia fazer a indicação de ministros que fossem mais alinhados com as crenças dele, falava muito em terrivelmente evangélico, né, professora, enfim, porque é o direito que um presidente tem de assim fazê-lo e de indicar esse nome para o STF. Basília... Mas, Elisa, só um minutinho. Ele claro. Tem esse poder de indicar, mas a gente não pode esquecer que o Senado faz a sabatina e aprova. Sim, toda a sabatina e questionamento, né? Se não passa pelo crivo do Senado, não vai adiante. Bem lembrado, importante essa questão também. Bora para a conversa, hein, Basília? Aproveitar que nós estamos com a professora aqui para a gente tirar todas as dúvidas da fala de Bolsonaro. Professora, o presidente Jair Bolsonaro é objeto de vários inquéritos no Supremo Tribunal Federal pela divulgação do que é considerado desinformação, também por o que seriam ali atos de negligência na condução contra a Covid-19. Eu gostaria de saber, de maneira abstrata, não indo para uma situação concreta, em que condições uma prisão do presidente Jair Bolsonaro, como ex-presidente da República, seria considerada válida? Em que condições uma prisão de Bolsonaro seria considerada válida? No nosso sistema jurídico, falando abstratamente numa prisão do presidente Bolsonaro, após ele perder o mandato,
como é que o nosso regime jurídico estabelece? Eu só tenho 2 tipos de prisão antes de uma condenação. A prisão temporária e a prisão preventiva, ou seja, se ele estiver atrapalhando as investigações, se houver risco dele cometer novo crime, que são, na verdade, exceções. A outra forma dele ser efetivamente preso é depois de uma decisão judicial transitada em julgado, não é? Então, passa pela primeira instância, passa pela segunda instância, aí pode ter STJ ou STF de acordo com a jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu. Ou seja, ele vai ter que responder a um processo penal, onde vai ter que ser assegurado ampla defesa e contraditório e extinguir todas as instâncias do Poder Judiciário para que ele efetivamente possa ser preso. Fora essas 2 hipóteses, são as prisões que são exceções, que é a prisão temporária e a prisão preventiva. Professora, e nessa... Desculpe, Basília, por favor. Não, desculpa eu, Elisa. Só queria saber também a avaliação da senhora. O clamor público em caso de prisão do presidente Bolsonaro, o que a senhora acha que poderia acontecer, suscitar nas pessoas que estão nas ruas fazendo manifestação contra o resultado das eleições, das pessoas que se identificam com esse outro lado do Brasil que não elegeu Lula? Eu acho que uma prisão do Bolsonaro vai causar uma grande manifestação popular. Como você bem colocou, Basília, o novo presidente eleito, Lula, não ganhou com uma margem grande de votos, tá? E o Bolsonaro teve uma votação expressiva. A gente verifica pessoas aí na frente dos quartéis pedindo a volta do presidente Bolsonaro, e uma prisão dele, eu acho que vai levar a uma dificuldade para a governabilidade do próximo presidente. Até porque muitas dessas pessoas se sentem injustiçadas porque entendem, na verdade, que a gente tem um presidente eleito que respondeu a um processo penal e que foi liberado por uma decisão monocrática de um ministro do STF. E, de repente, você pega esse outro presidente, não é, que era antítese do Lula, e o prende, com certeza isso vai refletir numa mobilização social grande, porque essas pessoas se sentem injustiçadas, né, com a perda do governo Bolsonaro, e muitas vezes votaram no Bolsonaro porque são contrárias ao novo governo. Eu acho realmente muito temerário se isso acontecer. Professora, a senhora falando sobre a decisão monocrática, eu já fiquei com vontade de perguntar da decisão do STF recentemente, de mudar um pouquinho as regras do monocrático, mas eu vou me dedicar para manter o foco aqui da pauta de Bolsonaro, e numa outra oportunidade, com certeza seria excelente poder ouvi-la também sobre essa decisão, essa mudança nos últimos dias no STF. Quando a gente fala dessas esferas judiciárias, eu gostaria que a senhora pudesse explicar, agora Bolsonaro perdendo esse foro privilegiado, muitos assuntos inquéritos estão no STF. Quanto tempo demoraria para que um assunto saísse, ou como é que é essa saída de sair da instância de um Supremo Tribunal Federal e ter de ir para outras instâncias, visto que Bolsonaro vai deixar de ser presidente? Olha, Elisa, isso não é automático, porque a gente vai ter que analisar cada processo. Se um processo for só o Bolsonaro como réu, ele vai descer para a primeira instância e não há um prazo para que isso aconteça. Agora, se em algum outro processo está o Bolsonaro e outras autoridades que têm prerrogativa de foro, o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência que o processo dele continuaria, que seria o foro por atração, que a gente não poderia desmembrar esse processo e um ser julgado pela primeira instância e outro pelo STF e correr o risco de ter decisões diferentes. Então, se tiver com outras autoridades e não for possível o desmembramento, o Supremo Tribunal Federal pode mantê-lo no STF, talvez em relação ao inquérito da fake news. Eu não tenho acesso ao processo, mas isso poderia acontecer. Mas essa volta para a primeira instância não é automático. O ministro relator tem que encaminhar e aí o processo segue da primeira para a segunda instância, e se houver violação à lei federal para o STJ, violação à Constituição para o STF, enfim, segue o processo normal. Muito bem, ótimo poder ouvi-la e interpretar essas questões constitucionais da fala de Bolsonaro e da possibilidade de consequência de falas do passado. Nós ouvimos a professora de Direito Constitucional, a Samantha Meyer. Professora, obrigada, viu? Obrigada pela gentileza de conversar conosco. Eu que agradeço, Elisa, Basília, sempre um prazer. Obrigada. Obrigada.